Estar morando com alguém como marido e mulher sem ter a certidão de casamento é pecado? É uma pergunta. Esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer muito as visitas no nosso blog, no YouTube. Recebi um relatório do YouTube. Muitos países, gente, da palavra de Deus. Esse é mais um vídeo ao qual as pessoas não vão concordar. Vão chamar de demoniado, perturbado. Isso aí já é normal. A gente escuta, entra por aqui, sai por aqui, porque as pessoas não respeitam a palavra de Deus, não escutam a palavra de Deus. Então, a gente está aqui para falar. Ele disse para Ezequiel, vai e fale, quer eles ouçam ou não. Antes da gente entrar nesse assunto sobre casamento, sem a certidão de casamento, né, se é pecado, a gente vai ao ponto. Por que você arruma? Por que você quer arrumar alguém? O que passa na sua cabeça quando você pensa em arrumar uma pessoa? Muitas pessoas querem arrumar alguém para namorar, curtir a vida, passear, beijar muito na boca, sabe, dar aqueles amassos e tal. Mas a palavra de Deus, ela né, diz claramente que só de pensar, né, a pessoa já cometeu o ato, né, o ato, né. Então, ela fala em dois pontos, os solteiros e os casados, né, as virgens e as viúvas. Então, a palavra de Deus ela não fala mais sobre isso. Ela não deixa, namoro. Vocês podem namorar para se conhecer, caso não se conheçam, não sei o que, não sei o que. Não. Ele fala sobre dois pontos. Então, para quê? Se você não tem intenção de casar, você é muito nova, muito novo, e você não tem essa intenção, não tem, sabe, já condições de se casar, por que você vai arrumar uma namorada? Por que você vai arrumar um namorado? Você está procurando motivos para ser, sabe, atentado na carne. Se você começar a namorar sem intenção de casar. Pessoas que ficam na igreja, às vezes, namorando 2 anos, 1 ano, 2 anos. Então, esse é um motivo. Essa é a questão número 1. Tem uma curiosidade muito grande, não sei se vocês sabem, mas se não sabem, vão saber agora. As testemunhas de Jeová é o seguinte, você pode ser casado 25 anos, casado assim que eu falo, morando junto com uma mulher, ou você pode estar morando com um homem, 25 anos juntos, mas você não tem a certidão de casamento, você não é casado no papel. Você sabia que você pode estar bem, você pode estar muito bem com essa pessoa, você pode ser super fiel, você pode ser super fiel ao seu marido, super fiel à sua esposa, você sabia que você não dorme debaixo do teto deles? Eles abominam isso. Mas é engraçado porque muitas testemunhas de Jeová, não estou falando só de testemunha de Jeová, gente, em geral, no povo daqueles que conhecem a palavra de Deus, eles mantêm relação sexual antes do casamento. Só que depois que eles se convertem, não, isso aí, estando convertido, né? Eles já começam a... Porque antes de se converter, eles, sabe, buscam a palavra com toda a força, com todo entendimento, com toda a sabedoria. Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro. Então temos que acabar com essa hipocrisia, gente. A hipocrisia perante os olhos de Deus, falar uma coisa e fazer outra, né? Aí o que acontece? Elas começam Deus, eu te amo, mas conhece alguém, né? As pessoas conhecem alguém e aí vem a relação sexual, né? Antes do casamento. Eu não estou aqui condenando quem faz e nem dizendo que pode fazer. Vamos dizer muito bem claro isso, nós estamos explicando uma coisa. Então eles vão, sabe, ter relação sexual, né, antes do casamento, e depois vão e se casam, ou se juntam sem se casar, e aí eles resolvem a situação deles e depois eles vão dar aulas, né, sobre a palavra de Deus e começam a condenar as pessoas que fizeram o que eles fizeram lá atrás. E você vê que Jesus, ele é tão maravilhoso, claro, gente, ele diz, vai e não peques mais, mas você não vê em nenhum momento ele, sabe, chegando nas pessoas e as pessoas que estão, né, que não são aqueles que são doutores da lei, os mestres da lei, ele chega ensinando, vai e não peques mais, vai e não peques mais, mostrou amor, mostrou carinho, mostrou salvação para as pessoas. Aí elas vêm, elas aprendem, né, elas aprendem assim, elas já sabiam, né, mas como elas viveram ali uma aparência, então se cometeram relação sexual, e depois se juntaram sem ter o papel do cartório, que é a certidão do casamento, e depois elas resolvem todos os problemas ali, tal,
resolvem a papelada toda, aí elas começam a descer a lenha em quem faz isso. Isso eu sei por quê. Isso aí foi um exemplo de uma testemunha de Jeová que estava com uma pessoa dentro da casa dela, se deitando com o namorado e dormindo, né, na casa, e ela falando, né, que o marido criticava e brigava, isso, aquilo outro, só que o marido tinha vivido com ela, tinha tido relação sexual antes do casamento e se juntou com ela sem antes estar divorciado da ex-mulher. Então você vê, gente, que isso aí é uma hipocrisia muito grande, sabe? Que para Deus pesa muito, né? Porque ele diz que será chamado grande no reino dos céus e pequeno, né? Porque você fala, né? O homem não pode ser reprovado naquilo que ele aprova, diz a palavra de Deus. Então, Jesus disse assim, ó: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez? Ele disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, gente, não separe o homem. Então, quando as pessoas começaram ali a falar para Jesus, olha, mas então por que permitiu dar carta de divórcio? Mas Jesus falou, por causa da dureza. Diz aqui, ó, Mateus 19, 8. E disse Jesus, aquela passagem que eu li foi Mateus 19, 4, 5, 6, e agora é o 19, 8, Mateus. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Então nós temos que entender, gente, que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus não criou o juiz, né? O juiz que eu estou dizendo, porque Deus já é, né? Eu estou falando assim, o cara, o escrivão, o cara do cartório, sei lá, você entendeu? A pessoa que vai fazer, assinar a certidão de casamento. Fez o homem e a mulher e Deus uniu os dois. E disse, o que Deus uniu não separe o homem. Então, hoje as igrejas, elas querem condenar aqueles que estão vivendo bem, em harmonia, como marido e mulher, só porque eles não têm a certidão de casamento, que é um papel feito pelo homem, é a lei do homem, sim, mas existe uma palavra que diz assim, pode obedecer a Deus do que os homens. Agora você me diz que se um homem estiver vivendo com uma mulher, unido os dois, né, estão unidos ali 25 anos, e eles não têm o papel da certidão do casamento, mas eles vivem obedecendo, eles vivem em amor, se respeitando. Agora, coloca um casal 25 anos com o papel do cartório lá, da certidão de casamento, e os dois vivendo em adultério. Os dois fazendo, cada um brigando. A mulher não respeita o marido. Sabe, o marido é aquele pastor sem vergonha. Então, gente, eu quero dizer para vocês, não estou aqui aprovando. Eu só estou para explicar se é pecado ou não, né? Estou dizendo para vocês que o papel do homem aqui na terra não vale nada para Deus, nada. Tudo vai ser, né? Vai perecer. Então vamos aqui. Jesus disse que no princípio não era assim. E aí eu conheci uma irmã, ela falou assim que ela não participava da Santa Ceia, por quê? Porque ela não era casada, no papel, né, do casamento. Mas ela vivia com uma pessoa há muitos anos, se dava muito bem, e ela queria muito participar da Santa Ceia, mas ela não ia por causa disso. Aí eu perguntei assim, mas irmã, você só sai com o seu marido? Sai. Seu marido só sai com você? Sai. Mas aos olhos de Deus, vocês são casados. Vocês se uniram e são casados. O que não pode é separar. Tanto que eu vou ler aqui algumas coisas que foram incluídas na Bíblia, que eram coisas adicionadas, palavras adicionadas, né? Pela Almeida Revisada. Né? Revisão, tal. Então, veja bem, a palavra de Deus, ela diz, se unirá a sua mulher, deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. Só que Jesus declarou, porque eles falaram sobre a carta, ele falou assim, no princípio, não foi assim.
Não foi assim. E o que acontece? Hoje as regras, né, para se entrar numa igreja são muito duras. É que nem a regra de usar, vamos supor, vestido até os pés. Entendeu, gente? Não estou aqui falando mal do vestido até os pés. A irmã, ela chega na igreja e ela usa o vestido até nos pés. Né, lá embaixo, lá. Cobra até a unha encravada do dedão. Só que depois, quando você vai ver a irmã no meio da rua, gente, a calça tá colada, tão colada no corpo da irmã, que eu não tenho nem como usar uma palavra para expressar o que está aparecendo. Entendeu? Agora me diga, qual que é a diferença da pessoa usar uma saia lá no pé e depois que ela sai do culto, que no outro dia ela vai trabalhar, ela vai ter, né, a vida dela dia a dia, e depois ela usa aquela calça colada. Então, tem alguma santidade nisso aí? Eu quero que vocês me respondam. Né? Porque a gente faz os vídeos aqui no nosso blog para que você venha meditar nas coisas. Sabe? Às vezes fazem coisas para Deus, sabe? Que não tem nada a ver. Entendeu? Nada a ver. Agora estou falando sobre o papel da certidão do casamento. Se a pessoa que vive com alguém, com marido e mulher, respeita a mulher respeita o marido, vive em união, em comunhão, se isso aí é pecado. Né? A gente vai ver aqui. Então, a irmã falou que ela não participava da Santa Ceia por causa disso. Eu falei, irmã, aí chegou uma outra irmã, né? E já começou, não, irmão, tá errado, não pode mesmo. Então, vamos analisar. Se ela não participa da Santa Ceia, vamos analisar o pensamento dela e da irmã que estava do lado lá, que eu estava falando para ela que não tinha nada a ver, porque para Deus já é casado, né? Porque Deus não vê como vê o homem. Tá. Aí, essa pessoa disse assim, que não. Então, se ela está em pecado, e ela está com um homem, né, ela não tem o papel aceitando o casamento, ela está vivendo com um homem, ela está em pecado. Então, por que raios ela vai para a igreja se ela vai para o inferno? Porque se o homem não quer casar com ela, casar no papel, então, digamos que ela está no inferno. Se ela morrer a qualquer momento, ela está no inferno, porque ela está vivendo no pecado. Então, o que ela deveria fazer? Largar o homem, né? Largar o homem e ficar com Deus, pelo pensamento dela. E ela está salva. Será que é isso a vontade de Deus, então? Que venham as pessoas se separar? Mas Jesus fala que no princípio não foi assim. Então, gente, a gente tem que analisar vários pontos. Se a Bíblia fala que se a mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não é para deixar. Né? Não é para deixar o marido descrente. Então, diz que a casada cuida das coisas e como agradar ao marido. Então, gente, é muito complicado. Por isso eu digo para vocês que se você não analisar a palavra de Deus, não buscar a palavra de Deus, é um monte de regras babacas de homens. Eu não estou dizendo aqui que o casamento, eu estou dizendo assim, que a união de um homem e de uma mulher ali, para Deus já é um casamento. Essa união é o que Deus vai contar no dia do seu julgamento, no dia que Deus vai... Se você você se separou sem ter motivos, existem várias coisas que para Deus não pode, né? Numa união. Primeiro, homem com homem, mulher com mulher, né? Os homossexuais. Uma mulher se deitar com uma mulher como se fosse com um homem. Um homem se deitar com outro homem como se ele estivesse se deitando com uma mulher. Não pode. A pessoa casar com uma pessoa que se unir com uma pessoa que se separou sem que seja o motivo da prostituição. Isso gera o adultério. Então, a pessoa, vamos supor, você vai casar com alguém, a pessoa tem que ter sido traído para você poder casar. E se você vai casar com alguém, você tem que ter sido traída para poder casar. Então, já começa por aí. Outra, se envolver com pessoas que adoraram ou se ajoelharam para imagens de escultura. Então, existem vários pontos, gente. Vários pontos, os idólatras, né? Então, as pessoas mantêm relação sexual antes do casamento, moram junto antes de ter a certidão de casamento, depois elas viram pastores, viram
testemunhas de Jeová, viram bispos, viram aquelas pessoas que estão ali com a palavra de Deus, e elas já começam a condenar aqueles que estão nessa prática. E aí a palavra de Deus fala que existia um homem, que ele perdoou a dívida de um homem. Perdoou, falou que o homem não tem problema. Ele começou ali a dizer que não tinha como pagar, ele foi perdoado, ele foi perdoado. E aí aconteceu que quando esse homem que foi perdoado, ele encontrou uma outra pessoa que devia para ele já começou a castigar, disse que não queria saber, que queria receber, e judiou. E a primeira pessoa que perdoou a dívida, ele mandou chamar e falou, peraí, eu perdoei você, e você disse que chorou, implorou, eu te perdoei, e você não perdoou? Então, gente, a questão é essa. Quem é o homem para julgar o homem? Quem que é o homem para julgar o homem? Só existe um que pode julgar. Então, as pessoas, elas esquecem que existe um só juiz, né? Um só juiz. E que há casos e casos. Então, por isso que tem que se analisar a palavra de Deus, para você ver se é pecado. Vou dizer uma coisa aqui agora, para vocês. Podem achar absurdo, mas eu vou falar. Né? Eu vou falar porque tem que se falar mesmo, porque é a palavra de Deus. Chegou um irmão, vou falar que é irmão, né? Mas não é irmão. Ele é meio, né? Irmão, meio testemunho de Jeová. Ele disse pra mim assim, irmão Alex, eu vou te fazer uma pergunta. Porque, como eu te falei, a gente deixa aberto para as pessoas perguntarem o que elas quiserem, né, pra gente. Não busco a minha sabedoria, gente. Eu vou buscar a sabedoria que vem do alto, da palavra de Deus. Vou buscar a palavra, não vou falar nada de mim, porque eu não tenho nada para oferecer para você. O irmão chegou para mim e disse assim, irmão Alex, eu vou te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Salomão, olha só a pergunta que ele me fez, gente. Olha só, medite na pergunta. Ele diz assim, Salomão, ele tinha 1000 mulheres, não tinha? Eu falei, tinha 1000 mulheres. Tá certo. E Deus muda? Não, Deus não muda. Davi também teve muitas mulheres, Abraão, né, teve também, Jacó também teve, Saul também teve, Davi, né, como a gente já falou. Deus muda? Não, não muda. Então quer dizer que eu posso, ser irmão casado, hein? Irmão casado, gente. Então quer dizer que eu posso ter 1000 mulheres? Porque eu não vou estar desagradando a Deus. Porque Salomão teve, e Deus não muda. Aí eu olhei assim e falei, nossa, que pergunta sem vergonha. Não é uma pergunta sem vergonha? Fala sério. Um cara chegar, casado, com filho, falar que ele queria um motivo para ter mais de uma mulher, né? Aí eu olhei assim pra ele, eu pensei, olhei pra cara dele, o cara de sem vergonha dele. Aí eu falei, tá, você pode sim. Ele olhou assim pra mim, eu posso? Ah, você pode. Você não quer ter minha mulher? Você pode. Aí ele olhou assim, ah tá. Eu falei, mas deixa eu perguntar uma coisa pra você. Salomão tinha 1000 mulheres, mas ele cuidava das 1000, ele sustentava as 1000 moravam na casa dele, as 1000 tinham filhos dele, e ele sustentava os filhos das 1000 mulheres. Que ele tinha, né? Claro que ele não tinha 1000 filhos, né? Mas se cada mulher tivesse 1000 filhos, ele sustentaria todas. Ele teria todas na casa dele, ele cuidaria de todas. Aí ele olhou pra mim, aí eu falei assim, você quer as 1000 mulheres pra você sustentar, ou você só quer transar com elas? Foi o que eu perguntei pra ele. Então olha só, por isso que a palavra de Deus fala, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Entendeu? Aí eu olhei pra ele e falei, tá, você pode sim, mas você quer ter 1000 mulheres pra você cuidar, sustentar, levar pra sua casa, ou você só quer transar com elas, só quer levar pra cama? Ele disse claramente pra mim, gente, não é mentira minha, não. Ele disse assim, eu só quero transar com elas. Eu falei, tá vendo? Então, como é que vai fazer? Aí ele disse, não quero não. Eu não aguento nem sustentar a minha mulher e a minha filha. Então você vê, gente, que as pessoas elas querem a parte boa da palavra, né? Só vê a nós o vosso reino, mas seja feita a tua vontade nada. Então, gente,
Às vezes a gente fala coisas, as pessoas podem nos criticar, mas o ser humano, ele é podre, não há boa intenção no ser humano, nem em profetas, não são falsos profetas, não é em todos, claro, mas você tem que entender que o ser humano, ele é podre, por isso que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então as pessoas, elas criticam pessoas que estão vivendo bem, em união, mas elas querem o papel, né? O papel do cartório, né? E elas dizem que as pessoas estão em prostituição. Por quê? Eu contei a história. Testemunha de Jeová, elas podem ter vivido transado antes do casamento, elas podem ter morado juntos sem estar casados, só que quando elas se tornam ali, a papelada tudo em ordem, elas começam a descer a lei nas pessoas. Mas não são só elas, são muitas igrejas que fazem isso. Muitos pastores já se relacionaram antes do casamento e depois, em vez de ensinar, eles querem só descer o chicote nas ovelhas que são, sabe, que não tem entendimento da palavra, não tem nada. Estão buscando alguém que pregue, né? Então, um dos motivos a qual vem a crítica sobre se morar juntos sem estar casado no papel, né? Está morando junto com o marido e mulher, mas não tem a certidão de casamento. Qual que são os motivos que eles usam para abominar essa prática? É a prostituição. Gente, qualquer idiota, qualquer imbecil, trouxa, burro, retardado, asno, sabe que prostituição vem de prostituta, prostituto, pessoas que se prostituem, que se deitam com muitas pessoas, tanto que a palavra de Deus, ela diz, também usa como idolatria, né? Que, sabe, estão se prostituindo com muitos deuses. Então, gente, essa palavra que eu vi nos blogs que eu andei pesquisando antes de fazer esse vídeo, é a coisa mais idiota, né? A mesma coisa, você está com uma pessoa, a pessoa, você está se prostituindo. Mas espera, eu estou vivendo com uma pessoa, essa pessoa está vivendo comigo, como é que eu estou me prostituindo? Eu estou me deitando com a sua mulher? Não, pô, que é isso, irmão? Então, como você vem falando que eu estou me prostituindo e a minha esposa é prostituta? Então, gente, temos que entender uma coisa. A prostituição é quando você mantém uma relação sexual com mais de uma pessoa, né? Então é isso que diz a palavra de Deus. Estava vendo sobre a fornicação, que diz assim, que ela foi, tem vários aspectos, né? Também a idolatria. Diz que é uma relação sexual ilícita. Gente, relação sexual ilícita. Deus criou o homem, criou a mulher, né? E ali houve o pecado, que foi a desobediência deles, mas a relação sexual não tem nada a ver com isso, para começar, né? O que é ilícito? Ilícito é uma coisa errada, é uma relação sexual errada. Existe a relação sexual entre um homem e uma mulher, né? O que é errado para Deus, você se deitar com muitas mulheres. O que é errado para Deus, você se deitar com muitos homens. Isso é errado aos olhos de Deus. Agora, a relação sexual ilícita, gente, é com animal, é homem com homem, mulher com mulher. Só que foi se colocado essa regra para que as pessoas pudessem invalidar um matrimônio errado, um matrimônio não válido, por causa que não achava ali virgindade, santidade, que é a virgindade, né? Se no caso a mulher não fosse virgem, esse tipo de coisa. Então, temos que entender, gente, que existem palavras, existem coisas que às vezes os homens estão julgando demais, estão condenando as pessoas, sendo que Deus, ele não está condenando. Existem coisas que as pessoas têm que analisar. Veja bem, a pessoa vive com uma pessoa, como marido e mulher, as pessoas estão bem, estão ali, sabe, amando. Bom, para a igreja, já começa, você está se prostituindo, você está isso, você está aquilo, você está aquilo outro, sabe? Tipo essas coisas assim, que levaram à morte de Jesus, né? Esse tipo de fanatismo, né? Em vez de procurar a palavra de Deus. Então o que é errado, gente, é assim, você está casado hoje com uma pessoa e você arruma outra amanhã. Isso é errado. Morar junto com alguém, com marido e mulher, já é para Deus casamento, já é para Deus união, já está se unindo a uma pessoa, né?
E depois você vai lá, acerta os seus papeladas para assegurar os seus direitos legais, porque vai que o cara é um sem vergonha, ou a mulher é uma safada, né? Aí pega suas coisas e leva embora, né? Ó, vamos ler aqui a palavra de Deus, né? Aqui, vamos ler aqui primeiro Crônicas, primeiro Crônicas 21. Agora eu vou usar um exemplo, Davi, né? Davi, um exemplo. Ele não é um exemplo porque é um homem que amou muito Deus, né? Diz aqui o título, né, do capítulo 21, Davi numera o povo e Deus o castiga. Tá. Então Davi foi lá, Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a contar o povo, e aí Davi foi lá e contou, ele fez um censo, que Deus não gosta, que Deus quer confiar nele, esse tipo de coisa, e Deus foi lá e castigou ele duramente. Agora vamos ler aqui em 2 Samuel 11, que é uma passagem muito pregada, a qual Davi comete o adultério, né, e o homicídio. Eu não vou ler, Davi comete o adultério e o homicídio é o título do capítulo 11 de 2 Samuel. 2 Samuel 11 é o título, é Davi comete o adultério e um homicídio. Deus, gente, Deus ele nunca fez questão de esconder pecado de ninguém. Deus nunca fez questão de esconder nada de ninguém. Tanto que quando a pessoa erra, Deus coloca na palavra. Davi, ele errou numerando o povo, e ele, mesmo sendo Satanás que estava incitando ele a contar, e aqui ele cometeu o adultério, ele cometeu o homicídio, Deus o castigou também, colocando a mão até na família dele. Mas, gente, existe uma passagem que Davi, ele toma uma mulher como esposa, como mulher. 1 Samuel, vamos ver aí 1 Samuel 25, 1 Samuel 25, 39 a 44. Agora, vou ler alguns trechos para você entender. Então vamos deixar claro o seguinte, que Jesus, ele disse assim, ó, no princípio não foi assim. Então, ele diz assim, ó, o que Deus ajuntou, uniu, não separa o homem. União, casamento, sabe, laço matrimonial, é tudo a mesma coisa. Só que acontece o seguinte, que estão usando palavras para querer se achegar a essa união do homem e da mulher com regras de homens, como eu li aqui, prostituição, fornicação, que as pessoas elas não trazem uma palavra direta para validar o que elas estão falando. Elas, está se prostituindo. Você está se prostituindo com essa mulher aí, não sei o quê. Quer dizer, chamando a mulher do cara de prostituta, chamando o cara de prostituta, sendo que a palavra de Deus ela diz assim, não julgarás. Né? E eu vou mostrar aqui para vocês que é Davi, né? As partes que Davi errou, tem essa parte aqui agora, ó. 1 Samuel 25. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta. Na mão de Nabal, e deteve seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça, e mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Então você vê que existia uma época a qual Davi estava, gente, foragido. Davi estava perdido, Davi estava fugindo, né? Não existia ali um cartório, não existia ali uma pessoa que pudesse ali fazer o casamento dele, né? Vamos falar assim. Ele estava fugindo, estava sendo perseguido pelo Saul, então ele estava foragido, sendo que ele não fez nada, mas Saul estava possesso para matá-lo, não é mesmo? E diz mais aqui, vindo pois os criados de Davi a Abigail no camelo, lhe falaram dizendo, Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então o que acontece? Essa mulher estava sendo viúva, né? E Davi chegou e falou o seguinte, vá lá
porque eu quero tomar ela como a minha mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apresentou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu, e diz mais aqui, ó, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. E também tomou Davi a Aquinoã e Jerel. E também ambas foram suas mulheres. Por quê? Então, vamos supor, Davi, ele tinha sido casado com a Mical. Então, ele não poderia, né, sem o consentimento dela, ter outras mulheres, certo? Então, primeiro, a esposa que ele pegou como mulher, ela era viúva. Então, não desagradou a Deus, né, ele ter tomado ela por mulher. Depois, está explicando por que ele pegou essas mulheres sem desagradar a Deus, porque seria um adultério, né? Porque ele estaria se deitando com outras mulheres sem que a mulher dele, né, estivesse ciente do que estava acontecendo. Diz aqui, ó, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Pauti, filho de Lais, o qual era de Galim. Então você vê que o casamento dele foi anulado, né, pelos olhos de Deus. Ele não estava lá para poder assinar a separação. Ele não estava lá para poder invalidar, porque ele fugiu. Davi, nesse momento aqui, ele estava fugido. A mulher dele tinha sido dada para outro homem. E ele, porque ele não estava desagradando a Deus, ele foi e se casou, ele se uniu com outra mulher e ainda tomou mais 2. Nossa, irmão, que coisa mais, né? Você vai falar, como é que é? Que coisa mais sem vergonha. Mas, gente, é a palavra de Deus. Então você vê que ele não desagradou a Deus porque ele se uniu com uma mulher que já estava viúva. Então ela poderia se unir com ele. E depois ele se uniu com as outras, porque essa viúva já estava ciente, estava ali. Ele não faria nada oculto, né, pelas costas dela. Mas estava explicando por que ele fez isso. Porque a mulher dele foi dada para outro homem. Então você vê que em nenhum momento Deus o castigou aqui. Não havia pecado aqui. Não havia erro de Davi aqui, porque ele obedeceu a palavra. Ela era viúva. Depois, as 2 mulheres que estavam com ela estavam cientes, ela estava ciente também, não foi nada escondido pelas costas, né? Ele tomou por mulher dele. Não, você é minha mulher, vem aqui, você é minha mulher, vem aqui, vocês duas também vêm para cá. Só que ele deixou claro aqui a palavra de Deus, porque a mulher dele tinha sido dada para outro homem, já tinha se deitado com outro homem. Então o que acontece? O casamento dele mesmo já tinha ido para o beleléu, né? Isso aí não interessa se ele tinha ido lá, ele fez aquele casamento, aquela cerimônia toda, né? Para casar, mas depois que ele estava fugindo, não interessa, já era do outro homem. Então, não tem importância, entendeu? É o que vale o que Deus, é fazer agradar a Deus, aos olhos de Deus, o que está valendo. Então, eu quero agradecer aqui as oportunidades, né, de estar falando. Muitas pessoas não vão concordar mais, gente. Viver com uma mulher, né, como mulher mesmo, e você viver com um homem como seu homem, seu marido, sua esposa, e não ter a certidão, né, de casamento na mão, não é pecado. Não é pecado aos olhos de Deus. Pecado é se você viver com o seu marido, viver com a sua esposa e você trair ele, você cometer o adultério, você fazer todo tipo de relação sexual ilícita com animais, você que é mulher se deita com outra mulher, depois se deita com seu marido. Isso é relação sexual ilícita, gente. Porque quem criou, gente, a relação entre um homem e uma mulher para ter filhos, quem criou foi Deus. Mas existe a forma de se usar, que é a forma ilícita, que é com animais, homem com homem, mulher com mulher, fora, né, no caso, vamos supor, você tem a sua esposa e você vai se deitar com outra mulher. Você tem o seu marido e você vai se deitar com outro homem. Aí já é uma relação sexual que não pode, é proibida, é ilícita. Então são essas coisas, mas as pessoas elas têm distorcido a palavra. Sabe? Você que está vivendo com uma pessoa, vá lá no cartório, vê aí sua situação, regulariza perante o homem. Mas se você está vivendo com alguém, né, e você é fiel a essa pessoa,
e essa pessoa é fiel a você, vocês vivem bem, isso já é casamento aos olhos de Deus, isso já é união, e aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não venha, não vá em papo de pastores, não vá em papo de testemunho de Jeová, não vá em papo daquelas pessoas que só querem destruir lares, né? Sabe, continue a sua união, vá lá, se regularize, né? Vai lá, se você tiver filhos, vai assegurar os seus direitos legais, caso o casamento, sei lá, dê algum problema, dividir bens, essas coisas. Mas não dê ouvido a homens, porque Jesus fala que no princípio não era assim. E é, né, tanto que as pessoas falam, não sei o que, Jesus, a mulher foi casada com um, morreu, ficou com o irmão, morreu, ficou com outro irmão, morreu, ficou com outro irmão, de quem que ela vai ser, né, esposa na ressurreição? Ele falou, que não vai ser assim, né? Lá não se casa, não se dá em casamento, porque Deus não se interessa por esse tipo de coisa, entendeu? Deus quer a salvação da alma, Deus quer nos salvar, Deus quer nos libertar, mas as pessoas elas têm colocado fardos enormes nas costas das ovelhas. Se você não tem intenção de casar, não há motivo de você namorar. Você vê que Davi aqui, ele tomou ela por mulher, ele já foi direto. Ele falou assim, viu, vamos namorar? Você morreu seu marido, vamos andar de camelo aí pelo deserto, eu vou te mostrar as dunas e vou te mostrar as areias do sertão, e vamos namorar? Não, ele já pegou ela por mulher. Então você tem que meditar na palavra de Deus. Sei que muitas pessoas não vão concordar com isso, mas essa é a palavra de Deus, e que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.